Isso que a mãe coloca para darmos início ao nosso tema. Então é interessante quando a mãe começa dizendo assim, não adianta de nada, não serve se nós guardarmos certeza, não é apenas conhecimento, certeza da sobrevivência da alma além da morte. Sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. A mãe quer nos dizer o seguinte, olha, sabermos que somos espíritos em passagem pelo corpo, que a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Saber disso, conquistar convicções através do estudo da reencarnação, de experiências de quase morte, que hoje tem se expandido na área da ciência, de experiências de vidas passadas, que hoje já é bastante trabalhado em psicologia. Não adianta guardar a certeza que a vida continua, se essa certeza não significar uma mudança de objetivos, uma mudança de vida, enquanto estivermos encarnados. Ele coloca isso em palavras mais elegantes, dizendo assim, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. Esse preparo significa estabelecermos mudanças na nossa maneira de encarar a vida, nos objetivos que nos prendem à existência do corpo, em buscarmos o trabalho da vivência do bem e da caridade, dentro das possibilidades que tenhamos, efetivando com isso o que Emmanuel coloca em várias mensagens dele, a conquista da fé viva. A fé viva, ela é a consequência de estarmos colocando no nosso comportamento aquilo que aprendemos na revelação espírita. Isso se traduz em fé viva. Mas voltando aqui ao texto de Emmanuel, quando ele diz, nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso do que o Cristo. E aqui é importante frisarmos um aspecto que na doutrina espírita se destaca. O Espiritismo não cobra dízimos, não cobra ofertas, não pede contribuição material a ninguém em termos compulsórios de maneira nenhuma. Então não há nenhum compromisso formal para que alguém se diga espírita. Não tem um batismo, não tem uma cerimônia. E a pessoa adere à doutrina espírita da forma pela qual Emmanuel aqui coloca, que é ter um guia sábio e amoroso em Cristo. A questão toda é que termos Jesus como guia amoroso requer muito mais do que questões materiais, mas requer abertura de pensamento, de sentimento, de aderir à proposta do Evangelho de Jesus como meio de transformação da nossa vida. Então, ninguém espere pedido de qualquer coisa de ordem material do Espiritismo. Mas não tenhamos dúvida de que o que o Espiritismo espera de nós vai muito além, porque é algo que significará o sentimento, o nosso alinhamento com a proposta do Evangelho de Jesus. Finalizando nessa mesma introdução, Emmanuel diz assim, afeiçoemo-nos, criemos afeto, sentimento ao Evangelho,
sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. Então, fechando essa rápida abordagem, a Emmanuel diz assim: abramos-nos em termos de sentimento a proposta do Evangelho do Cristo, que, novamente, o Espírito e verdade vem através da revelação espírita. Vamos, então, conversar um pouco sobre mediunidade e sintonia. E fechando essa nossa ligação, e agora com o nosso tema mesmo, na proposta de Emmanuel, nós trouxemos aqui um pensamento desse livro, né? Pensamento e Vida. Esse livrinho fininho de Emmanuel, 100 e poucas páginas, 110 páginas. Que, segundo a introdução do livro, é uma cartilha, é uma apostila básica, simples, que todos nós, principalmente aqueles que encontraram sintonia no Espiritismo, receberam no plano espiritual antes de encarnar, mesmo que a gente não se lembre. O objetivo do livro é nos lembrar aquilo que nós já aprendemos antes de reencarnar e que estaria no nosso inconsciente, no nosso íntimo, e não acessamos na memória usual. Então o livro serve para lembrar isso. E eu quero dizer a vocês, antes de pegar o pensamento que a Emmanuel aqui coloca, algo interessante. Eu vi essa semana uma palestra de um médico chamado Décio Iandoli. Décio Iandoli é atualmente o presidente da Associação Médica Espírita do Brasil. Talvez alguns de vocês não saibam, mas em todos os estados do Brasil há uma associação médica espírita. Há médicos que se reúnem, organizam seminários, fazem palestras todos os anos em todos os estados do Brasil. E junto a eles há a Associação Médica Espírita do Brasil, aquela de cada estado e a central, a qual o Décio é o atual presidente. Antes dele, foi uma médica muito conhecida no movimento espírita chamada Marlene Nobre, que veio a falecer há coisa de 5, 6 anos atrás, se me recordo bem. E o que houve? O Décio falou que esse livro, Pensamento e Vida, a associação médica que ele está vinculado, resolveu estudar esse livro. E para efetivar e concluir o estudo desse livro, de 100 páginas, levaram 1 ano e meio. Então a gente pode ter uma ideia que é um livro, mesmo sendo de poucas páginas, mas de um conteúdo profundíssimo e que exigiu inúmeras reuniões de estudo para aprofundar o conteúdo de cada capítulo. Então, eu separei aqui um pensamento que está ligado ao nosso tema para elaborarmos os comentários. É o capítulo que se intitula Associação, capítulo 8, e diz assim: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Isso já é uma frase que a Emmanuel coloca. Dia a dia, através da sintonia do pensamento, nós estabelecemos ligações com espíritos que pensam como nós, quer sejam encarnados ou desencarnados.
Então, aquilo que é hábito mental nosso é padrão de vibração para estabelecer sintonia. Por exemplo, nós saímos de casa para nos reunir aqui na AME nessa noite. Aquilo que esteve indiretamente associado ao pensamento de cada um de nós dizia respeito a compartilhar ideias, reflexões em torno da proposta da revelação espírita. Isso representa, sem que tenhamos percebido, uma troca de energias. Quando a gente entra aqui, algo que os estudiosos nessa área chamam de sinergia. Há, ao mesmo tempo, um compartilhamento e uma implementação espiritual do que a gente pensa, pelo fato de estarmos reunidos com o mesmo objetivo e com o mesmo padrão de pensamento. É isso que Emmanuel se refere ao dizer: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Em seguida ele diz: é que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então, aquilo que representa o material de interação do nosso espírito, no que ele pensa, no que a gente sente, no que a gente faz. E todas essas áreas há conexões de vibrações, de energias e de pensamentos. Aliás, como já diz André Luiz no livro Evolução dos Mundos, a constatação de que existe matéria mental. Hoje, o progresso da ciência, há avanços na tecnologia associado às mídias de computador, aonde se move o mouse pela energia do pensamento. O pensamento, já nos dias que estamos vivendo, é de fato trabalhado naquilo que André Luiz já dizia nos anos 50. É uma matéria. É uma matéria condensada e que pode também descondensar-se em energia. E essa matéria nós comungamos com ela a todo momento. Em casa, no trabalho, nos ambientes sociais, na instituição espírita. Todos os lugares onde a gente encontra pessoas encarnadas ou desencarnadas, a comunhão de pensamentos. Mas vamos falar agora um pouco do livro Nos Domínios da Mediunidade. Essa obra que tem aqui é um exemplar antigo. Já tem um exemplar novo. Eu já notei aí que na AME também, claro, os livros de André Luiz na biblioteca para todos, né? É muito importante o estudo dessas obras. Aqui a gente faz um comentário de algum parágrafo ou outro no capítulo, mas o importante é ler a obra completa, para que a gente extraia aquilo que nos chamou mais atenção. Na introdução do nosso tema de hoje, diz assim: é logo na primeira linha. Assimilação de correntes mentais. E diz: faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual, responsável pela entrada no recinto, articulou a apresentação do trabalho. Vejam só. Aqui é apontado para nós
a disciplina e a rigorosidade nos horários, não é apenas no plano físico, no início, no final de uma reunião espírita, é sobretudo no plano espiritual. Os espíritos, como nós aprendemos, principalmente nos livros de André Luiz, os espíritos benfeitores são muito ocupados. Eles têm horários, dias de compromissos, lugares, instituições, atividades, onde a disciplina e o horário são cumpridos rigorosamente. Então, uma reunião espírita, quer seja uma palestra pública, uma reunião mediúnica, ou uma reunião de estudos, ela tem o horário de início e de término, e que nós procuramos cumprir com rigorosidade. Porque isso vem do mundo espiritual, sobretudo. E é no início desse tema que André vai tratar dessa questão tão séria que é a sintonia que há entre os espíritos. A análise que o livro vai tratar é de uma reunião mediúnica, mas que também tem um enfoque para a reunião pública. A ajuda, o amparo espiritual, que se dá através de tratamentos, de passes espirituais, se dão durante a reunião. Isso, voltamos a dizer, ocorre em reunião pública, em reunião de estudos ou de mediunidade. Requer que a assistência desses espíritos benfeitores se dê regularmente em dias e horários. É por isso que o Espiritismo esclarece muito bem a qualquer um de nós a não exercer a prática da mediunidade fora da instituição espírita. Porque a prática é na reunião privada, reunião mediúnica, que tem dia e horário certo, e que por isso mesmo conta com o apoio de uma equipe espiritual para os trabalhos que vão ali acontecer. O exercício da mediunidade, mesmo que seja em caráter de socorro, de ajudar alguém no processo de desobsessão, requer assistência e amparo espiritual naquela ajuda. Não pode ser qualquer dia, em qualquer horário. E a semelhança, meus irmãos, esse exemplo eu já posso ter até colocado aqui, é semelhante à assistência que nós temos de um problema orgânico ao procurar um médico ou um hospital e que, por exemplo, venhamos a precisar de uma cirurgia. O médico vai precisar de uma equipe. E de uma equipe que estará reunida em dia e horário. E aquele tratamento não pode ser feito em qualquer lugar, não. Tem que ser feito lá no hospital, onde há equipamentos adequados, pessoas em equipe que irão ajudar. A semelhança disso é o que se passa nos trabalhos mediúnicos no centro espírita. E aqueles que aqui estão, em maioria, que podem até pensar, bem, mas eu não sou médio, isso é só para quem é médio. Não. Aqui nós estudamos, à luz das obras de André Luiz, que a mediunidade é de todos nós. Quer tenhamos a mediunidade de forma ostensiva ou não, mas esse assunto é de interesse de todos nós. Principalmente para a maioria que dispõe na intuição ou na inspiração o apoio dos espíritos benfeitores. E nessa maioria que nós nos situamos, quanto mais adquirirmos conhecimento da vida espiritual, estudo, interesse, esforço pela prática do bem, alinhado como as propostas dentro da casa espírita oferecem
trabalhos e atividades filantrópicas, de assistência, e que nós somos convidados a nos envolver. Quanto mais estivermos envolvidos, estudando, se esclarecendo, mais as nossas antenas, porque nós temos antenas psíquicas, estarão abertas a sintonizar com os espíritos do bem, a perceber melhor advertências e conselhos, sugestões quando a gente poderia estar escolhendo o roteiro errado na nossa vida. E pelo esforço que estejamos fazendo no campo do bem, abrimos essa percepção mais afinada com o mundo espiritual e aí recebemos aquele aviso, recebemos um conselho. Muitas vezes podemos até achar que a ideia é nossa. Poxa, eu não tinha pensado nisso antes. E realmente não tinha, porque foi necessário uma ajuda via mediunidade para entendermos e despertarmos para aquela solução. Então, todos temos um anjo guardião, um espírito protetor. E todas as vezes que abrimos a percepção ao conselho deles, naquele momento nós somos médios. Isso está bem colocado no livro dos Espíritos. Então, a matéria interessa a todos nós. Em relação à sintonia, nós vamos utilizar de uma história que está narrada para nós no livro Libertação, que é também da série André Luiz. Olha, quase poderíamos dizer a totalidade dos livros de André Luiz vai ter capítulos sobre mediunidades. Vai ter capítulos sobre atividade, trabalho dos bons espíritos. Então, há uma interação entre as obras. Pode-se ler um livro antes do outro. Não há uma sequência rigorosa. Se quisermos seguir a regra cronológica do surgimento dos livros, nós iremos iniciar em Nosso Lar. Em seguida, iremos para Os Mensageiros, que é justamente esse filme, está aí em cartaz ainda. Deixamos aqui novamente um incentivo àqueles que não foram assistir. Ainda está em cartaz no cinema do Shopping Caruaru. Os Mensageiros, é o Nosso Lar 2. Então, Os Mensageiros é o livro que vem em seguida a Nosso Lar. Depois, o terceiro livro é Missionários da Luz. O Missionários da Luz vai enfocar em vários capítulos a mediunidade. Depois de Missionários da Luz, vem Obreiros da Vida Eterna. Outro livro que vai tratar muito, tanto da questão do trabalho espiritual, quanto da desencarnação. E lá em Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ter a história de 5 espíritos que estariam programados para desencarnar e mereciam assistência espiritual na sua desencarnação. Então, depois dos Obreiros da Vida Eterna, aí sim, vem o livro Libertação, que é esse que nós estamos falando aqui. Bom, a sequência vai para 16 livros. A gente vai parar aqui em Libertação para abordar a história que tem a ver com o nosso tema. Então, Libertação é um livro que, quando a gente lê, isso dá um filme. Aliás, vários livros da mediunidade de Francisco Cândido Xavier dariam ou vão dar excelentes filmes. Quantos não esperem, por exemplo, o filme de Paulo Estevão, baseado no romance de Emmanuel, que iria tocar corações e trazer a efervescência do cristianismo primitivo que Emmanuel traz com muita emoção para nós.
um filme de há 2000 anos, com o senador Publio Lentulus, que era o próprio Emmanuel. Que filme! E a gente está falando de algo que é totalmente possível, tá? Então, filmes em cima de livros como Ave Cristo, 50 anos depois, e Renúncia. Renúncia, eu tenho uma opinião pessoal, seria o romance que acho que mais tocante de todos. A história do perdão de Alcione. Quem leu Renúncia, olhe, por mais que seja um coração de pedra, é difícil não chorar. Mas um choro espiritual, um choro positivo, um envolvimento com a história de Alcione. Então, voltemos aqui para a libertação. Libertação é a história de Margarida, de um processo obsessivo que se arrasta ao longo do livro. Outra obra que dá um filme. Bom, quem não lê, leia para depois me dizer se não concorda comigo. Então, há materiais aí para uma enxovalhada de filmes que o homem está precisando demais nessa época de transição planetária tão difícil que estamos passando, né? Então, no livro Libertação, que eu deixo aqui incentivo para a leitura do livro, tá? Eu vou aqui falar um pouquinho só de um dos capítulos, mas o importante é a leitura do livro. Mas vamos lá. Então, no livro Libertação, nós temos a seguinte questão. Separamos aqui. Capítulo 15. Finalmente, o socorro. Quem já leu o livro sabe por que é finalmente o socorro. Mas aqui eu vou apenas contar alguns pontos que é mais importantes para deixar o estímulo para a leitura do livro. Então, finalmente o socorro. O instrutor espiritual Gubbio, que ao longo do livro vai trabalhando a história junto com André Luiz, que nos traz como um verdadeiro repórter do mundo espiritual. Então, a história se dá o seguinte: é o momento da ajuda efetiva a Margarida. E essa ajuda se dá, meus amigos, pelo seguinte: Margarida, junto com seu esposo, chamado Gabriel no livro, vivia num processo obsessivo terrível, terrível. Mas agora, devido a uma série de circunstâncias, Gubbio vai efetivamente ajudar na solução. E orienta pela intuição o seu esposo a procurar ajuda numa casa espírita. E Margarida, a semelhança, talvez de alguns de nós que aqui estamos, estava com as doenças complicadas e não tinha médico que diagnosticasse e que resolvesse. E a saúde piorando, e aí o tratamento já entrava para a área da psiquiatria e não havia melhora. Mas aí é chegado o momento que possibilita Gubbio intuir o seu esposo e, o esposo de Margarida não era médium não, tá? É como qualquer um de nós. Mas depois de tanto sofrimento, chega o momento e ele inspira ele a ideia de alguém que lá atrás já havia sugerido, ele diz:
ele pensa, vou propor a minha esposa. E com muito carinho pergunta a ela, olha, a gente já tentou de tudo. E eu queria ver se você concordava comigo de nós tentarmos a ajuda numa casa espírita. Porque, como nós sabemos, é muito comum, é o último lugar onde se procura ajuda. Eu não tenho mais jeito nenhum, não tenho mais condições de alívio. E alguém diz, vai do centro espírita. Quem sabe isso não é resolvido lá. E aí, Gabriel pega o pensamento e vai a uma casa espírita. Era a casa espírita, e naquela época, nós estamos falando aqui nos anos 40, muitas instituições espíritas funcionavam na casa de pessoas. Se improvisava. Quem assistiu Os Mensageiros aqui vai se lembrar disso. Porque tem uma instituição espírita lá numa casa também, no livro Os Mensageiros. Mas aqui, Gúbio vai acompanhando. Gúbio era espírito, o orientador de André Luiz, que eram espíritos, estavam acompanhando o casal até a casa do senhor Silva e da sua esposa Isaura. A esposa era médium ostensiva. Silva era o doutrinador. E havia um grupo de trabalhadores com eles. Quando chegam na busca dessa ajuda para a doença de Margarida, que era uma doença espiritual, era um processo obsessivo muito grave, inicia-se pelos fluidos que estavam no ambiente, aí a importância que havia dito a vocês no começo, dessas energias que compartilhamos durante uma reunião pública mesmo, onde os espíritos benfeitores usam magnetismos e fluidos que emitimos para trabalhos, terapias espirituais. Então, Gúbio ali já aproveita aquelas energias e com ela inicia-se o tratamento a Margarida. Primeiro com o afastamento de alguns espíritos obsessores que estavam no livro de uma forma muito incomum, chamada ovoides, que não vamos esclarecer aqui. Vamos deixar o esclarecimento na leitura do livro. Então, o que se passa? No início do tratamento espiritual, inicia-se a terapia da aplicação de passes em Margarida. Ela começa a sentir uma melhora. Mas o mais importante iria se dar depois. Um dos espíritos, que era o mais difícil, que era um obsessor que trabalhava com hipnose. A hipnose é usada entre nós em algumas terapias, em algumas clínicas de psicologia. Há também uso da hipnose para terapia de regressões de memória, TVT, terapia de vidas passadas. E no mundo espiritual existe também a hipnose. Mas existe também a hipnose, diríamos assim, do mal, causadora de problemas. Era desse espírito que era um dos magnetizadores para as doenças que Margarida apresentava e que não tinha exame que desse. Uma doença de natureza espiritual não tem exame que dê. Então, Senhor Silva, Dona Isaura e os médios da casa se reúnem e aquele espírito se comunica através de Dona Isaura. Revoltado, contrariado com o que estava ali acontecendo. Mas aí o livro deixa isso bem claro. Depois
de 1 hora de doutrinação, esse espírito esteve se manifestando em Dona Isaura durante 1 hora, no que a gente chama de psicofonia, e para alguns antes chamavam de incorporação. Então esse espírito, depois de 1 hora, se consegue, de fato, um resultado positivo. Terminada a reunião completa, Margarida se sente como se tivesse nascido de novo. Uma carga pesada tinha saído dos seus ombros. Todo o peso de angústias e de problemas que ela estava vivenciando ali, é como se ela dissesse, desapareceu. E ela chega para o esposo e diz, por favor, agradeça de vós o benefício que a gente recebeu aqui. Então ali se iniciava, de fato, a recuperação. O início dessa recuperação de Margarida. Mas a questão da sintonia espiritual não é exatamente essa parte. É a parte que vem em seguida. Porque terminada a reunião, quando seu Silva volta com a sua esposa, estavam na casa deles, vão se recolher, depois de algumas horas depois da reunião, Búbio e André Luiz percebem a mudança na psicosfera vibratória de Dona Isaura. Durante os trabalhos mediúnicos, aqueles momentos em que estavam ali, ela emitia luz. Mas agora, ela entrava numa névoa sombria. E que Búbio esclarece um pouco. A Dona Isaura, ela tinha um desequilíbrio muito sério, muito complicado. Ciúme e possessividade. Mesmo ela sendo alguém, e o livro deixa isso bem claro, casada já há muitos anos, com um esposo honesto e fiel aos deveres conjugais, ela tinha um desequilíbrio imenso na área da desconfiança, do ciúme e da possessividade. E algumas horas depois, quando o casal vai dormir, seu esposo se desdobra e percebe a presença de André Luiz e dos espíritos que lá estavam. E vai para uma atividade de estudos durante a noite, enquanto seu corpo dormia, como certamente acontece com boa parte aqui de nós, o seu espírito, pelos próprios interesses que ele mantinha no dia a dia, ia para atividades espirituais. Mas aí ele esperou um pouco, enquanto a sua esposa também espiritualmente ia se desdobrar. Mas quando ela se desdobra, ela já está envolvida nas vibrações do desequilíbrio, do ciúme e da possessividade. E aí ela nem percebe esses espíritos ali estavam circunvizinhos ali, próximo a ela. Ela se desdobra e sai disparada. Ela não quer nem ver aqueles espíritos. E a sintonia dela a levava para 2 espíritos desequilibrados e das sombras que a aguardava em outro ambiente. E aqui é bom, sempre é bom se frisar o fato de que a possessividade que está, claro, totalmente associada ao ciúme é gerador, até em termos de psicologia, de um transtorno. Ora, não existe essa história de ciúme e de amor, não.
Existe ciúme por paixão e possessividade. Por paixão e possessividade que gera um desequilíbrio, o ciúme se apresenta. Primeiramente, pelo campo energético que as emoções de desequilíbrio projetam em nós. Então, emoções como ciúme, raiva, ódio, inveja, todas essas questões emocionais negativas, elas provocam vibrações de desequilíbrio que tanto atingem a nossa mente quanto atinge o nosso corpo. Então, a questão toda é a seguinte: ciúme é desconfiança. E essa desconfiança, na grande maioria das vezes, quando não é provocativa ao desequilíbrio do outro, porque é aquilo, tá? Você imagine uma instituição, uma empresa que lida muito com dinheiro e um dos funcionários passa a ser alvo de desconfiança de que ele está subtraindo dinheiro, mesmo que não se tenha prova nenhuma disso. Mas todos comentam e acham, pelo pensamento, que ele está subtraindo dinheiro. Você sabe qual é o resultado disso? É que o pensamento gera energia, como nós vimos. Essas energias negativas, reiteradas vezes, vão ter um efeito. Se aquele empregado for honesto mesmo, aquelas energias não vão ter acolhido. Mas se ele for alguém que ainda não é desonesto, mas tem fragilidade nessa área, aquelas energias vão levar ele a se tornar um ladrão. Simplesmente porque não é que o responsável seja o emissor, mas ele tem uma fragilidade, todo mundo pensando que ele é um ladrão, ele vai começar a pensar em roubo. E a partir do pensamento em sintonizar com espíritos das sombras, é facilmente. É o que havia com Dona Isaura. O marido dela era honesto. Mas ela, quando se desdobrava, em vez de ir com o marido para os grupos de estudo, ela ia se encontrar com dois espíritos no lugar, onde esses espíritos insinuavam para ela aquilo que já era parte do desequilíbrio. Dizia, mas Dona Isaura, a senhora tem sofrido muito. Aí sim, ela dizia, eu sei, eu sofro demais. Pois é. E junto com esse esposo não merece a esposa que tem. A senhora sabe, ele não é honesto a senhora no casamento, não, viu? A gente sabe o que acontece aí fora. Essa era a sintonia que Isabel tinha de noite. Sabe o resultado disso? Ela ampliava mais ainda a desconfiança. E no dia seguinte, os espíritos analisam o que aconteceu. Ela estava nesse envolvimento, o guia espiritual dela chega no ambiente, tenta falar com ela, e aí ela diz aqueles dois espíritos das sombras. O meu guia, diz o nome dele, está aqui. Os dois espíritos, que eram espíritos desequilibrados, não guiam os espíritos elevados. E aí dizia, isso é coisa da sua cabeça. Não pense nisso. Olha essa história de mediunidade. Isso não é médio de coisa nenhuma. Procure estudar mais sobre isso. E aí incentivava ela a procurar estudos na área das ciências distanciadas, onde a parapsicologia iria dar a ela as respostas que ela queria. Bom, nessa agonia, o espírito não consegue amparar ela. E aí o que é que ocorre? Ele diz assim, olha, o único jeito é chamar Silva de imediato para acordar ela. E de fato Silva
sai da reunião de estudo, acorda e percebe que Dona Isaura está tendo um pesadelo. Estava naquela agonia, aí ele acorda ela, e ela acorda com aquela condensação de energias ruins, expressando o sofrimento e dizendo que aquilo que ela fala é tudo mentira. Ela não queria mais esse. E aí o marido dela, já sei, você foi se encontrar de novo com os espíritos desequilibrados e doentes. Bom, esse quadro, os espíritos do bem que acompanhavam dos olhos só o tempo, para ela ir retornando ao equilíbrio. E aí André chega a perguntar o seguinte, mas por que não há uma intervenção direta para que ela saiba do mal daquelas companhias erradas, os espíritos, porque nós a protegemos e ajudamos muito, mas temos que respeitar o seu livre-arbítrio. E como no livre-arbítrio dela ela escolhia essas companhias à noite, bom, é isso que é analisado nesse capítulo para nós, sobre a questão de sintonia. Porque ela se dá tanto quando estamos aqui acordados, quando vamos dormir. Por isso, aquele cuidado especial de uma leitura, de uma mensagem, de uma prece antes de dormir, de uma elevação do pensamento ao nosso anjo guardião, aos espíritos do bem, para que a gente mantenha um padrão de sintonia elevado. E aqui nós concluímos essa exposição desta noite, agradecidos pela oportunidade que Jesus e os amigos espirituais nos acompanhem em nossos lares com muita paz.